Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Festa da Firma Podcast. Obrigado pela sua audiência, pela sua inteligência e pela sua paciência com este podcaster que está começando. Estamos em todas as redes sociais, no Instagram, estamos no TikTok e também você pode se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, Festa da Firma Podcast. O meu convidado de hoje, ele é empresário, fundador e CEO da Petz, responsável por consolidar a empresa como a maior rede de pet shops do Brasil e uma das maiores da América Latina. E aí eu precisava recomeçar a vida. Nessa ocasião, eu estava com 4 filhos e precisava montar alguma coisa para sustentar minha família. E aí eu tinha um ponto na Marginal Tietê, que era um dos pontos que fazia parte desse atacado, era um ponto reformado, e eu sentia que eu precisava recomeçar nesse ponto da Marginal Tietê. E aí eu pensei numa loja de perfumaria, me desaconselharam porque não tinha tráfego de pedestres, pensei numa mega loja de brinquedos, me desaconselharam pela sazonalidade que tem brinquedos, e aí eu tinha um cunhado que fazia shampoo para cachorro no quintal da casa dele. E ele falou, por que você não entra no negócio de pet? Sérgio Zimmermann, uma salva de palmas aqui, por favor, do nosso auditório. Mais alto para o áudio sair aqui para a galera ouvir em casa. Parou, Brasil. Ceará, prazer estar aqui contigo, poder trocar umas ideias com você. Legal, obrigado pela sua presença. Já já a gente vai falar, porque eu vou dar um recado aqui do nosso patrocinador. Você aí que trabalha, paga as contas em dia e nunca sobra nada no final do mês, você já parou para pensar como a educação financeira pode mudar esse cenário? Gente, educação financeira é sobre entender o dinheiro, fazer escolhas melhores e ter mais liberdade para realizar seus sonhos. E é com esse propósito que existe a Zero Markets Brasil, criada para levar a educação financeira gratuita, acessível e descomplicada a todas as pessoas. Aqui o foco é informar, educar e conscientizar para que cada um possa tomar decisões financeiras de forma mais segura e inteligente. Acompanhe a Zero Markets Brasil no YouTube e no Instagram e dê o primeiro passo para transformar sua relação com o dinheiro. Educação financeira para todos é com a Zero Markets Brasil. Agora eu vou falar de uma energia boa, a energia solar. Vou falar aqui do meu parceiro Intag Energia Solar. Com a Intag, gente, você tem a garantia de um projeto executado por uma equipe de profissionais altamente qualificados. A empresa conta com especialistas que entendem cada detalhe do sistema solar, desde o planejamento até a instalação. Além disso, você tem acesso a todas as informações ao sistema instalado na sua casa, empresa ou indústria, direto do aplicativo da Intag no seu celular, tudo na palma da sua mão, beleza? Escaneie agora o QR Code que está na tela e converse com um dos especialistas da Intag e dê o seu primeiro passo aí no seu projeto e garanta já também aí 10% de desconto. Basta adicionar o cupom FESTA10. Você concorre também, gente, a um sorteio para vir aqui assistir a gravação do Festa da Firma Podcast. Intag Energia Solar é a combinação perfeita entre profissionais qualificados e tecnologia de ponta. Deixa o sol pagar a sua conta de luz. Sérgio Zimmermann, você é um cara visionário, né? Já nasceu empreendedor ou isso foi vindo com o tempo? Conta um pouco da sua história, como é que você começou a empreender ou se você aprendeu a empreender com alguém da família. Já tinha isso com seu pai, tio? Como é que começou a tua história de empreendedor? Ceará, eu nasci no bairro do Brás, em São Paulo, literalmente nos fundos de um comércio. Por quê? Porque a minha casa ela tinha quarto, tinha cozinha e loja. No lugar da sala, meu pai tinha destruído a sala para montar uma loja, uma confecção de roupas infantis. Então, eu nasci no comércio, literalmente, né? E desde criança comecei a ajudar meu pai. Meu pai vendia para outros lojistas menores o que ele fabricava e eu ia fazer cobrança, às vezes fazia entrega. Isso com 9 anos de idade, com 10 anos. Até brinco que meu pai seria preso hoje por abuso de trabalho infantil. Mas então eu comecei a vender gibis na porta da loja. E eu lembro uma vez, eu estava com 10 anos de idade, quarto ano primário, e nas férias de julho meu pai pediu para ajudar minha mãe a atender na loja, com 10 anos. Eu falei, tá bom, só que ao invés de um salário, eu quero que você me empreste um dinheiro que eu vou sair no Brás procurando roupas para
comprar e eu vou vender coisas que não sejam concorrentes com o que você fabrica aqui. Ele me emprestou dinheiro, eu fui, escolhi por minha conta, coloquei e vendi. Voltei na loja, comprei mais, vendi. Ao final de um mês, eu tinha ganho equivalente ao salário de um ano de um balconista. Você tinha 10 anos? 10 anos de idade. Então, assim, o comércio para mim sempre foi absolutamente natural. Estava na veia, né? Já estava ali, já nasceu com esse DNA. Agora, como é que você começou a trabalhar com pet? E o que é que te motivou a apostar neste mercado de pet? O que é que você viu? Você se inspirou em alguém que já estava fazendo? Você viu a matéria de alguma revista? Foi numa viagem que você fez? Falou, opa, esse negócio futuramente vai dar bom. O que é que te inspirou? Se você me permitir, eu vou ter que voltar um pouco para a gente poder chegar no pet, porque antes do pet eu vou tentar ser super sintético aqui, mas aos 18 anos eu fazia estágio na Rede Ferroviária Federal, havia feito curso técnico em edificações na Escola Técnica Federal, e eu tinha um Fusca 76, isso no ano de 1984, né? E esse Fusca foi roubado. E com o dinheiro do seguro, à época eu tinha uma namorada que fazia animação de festas infantis. E eu estava sem emprego, porque eu tinha um estágio só, e ao invés de pegar outro carro, peguei o valor do cheque do seguro e fiz uma proposta para ela. Fazer uma roupa de palhaça para ela, que ela já fazia animação de festas, mandar fazer uma roupa de palhaço para mim, e o resto a gente anunciaria no jornal para divulgar a animação de festas. Então ela era estrelinha, eu era o salsicha, palhaço, e o resto do dinheiro foi para anúncio, e assim nasceu Estrelinha Shows. A gente começou a fazer animação de festas pra caramba, aí depois eu percebi que também dava para fazer a parte de alimentação. Cachorro quente, pipoca, algodão doce, salgadinho, refrigerante, e a gente começou a fazer a parte de buffet infantil. Então, dos 18 aos 22 anos, eu fiz nesse período mais de 4.000 festas, que foi a minha primeira atividade empreendedora oficial, já como maior de idade. Depois disso, montei uma adega de bebidas, depois um supermercado. Do supermercado nasceu uma parceria com um vendedor da Brahma para nascer um atacado. Esse atacado começou em 1991, foi crescendo. 10 anos depois, esse atacado já tinha 600 funcionários, sendo 300 vendedores externos, 300 internos, 300 funcionários internos. Esse atacado era um dos 3 maiores de rua de São Paulo, e no final de 2001, início de 2002, eu tive o que eu costumo dizer, o maior privilégio que o empresário pode ter, que é... Qual que é, será? Qual que é o privilégio que um empresário pode ter? O maior privilégio? Você pegou o dinheiro, teve uma visão diferente e viu um lugar onde ninguém estava investindo. Por isso que você está aqui. Não, mas o maior privilégio que eu tive lá atrás, em 2001, foi quebrar. Eu quebrei. O fracasso faz você vencer. Eu quebrei. Mas é melhor não fracassar logo, né? Bom, mas eu quebrei. Eu tava achando, se você fala assim, olha, eu vi o fracasso de um, e falei, isso aqui tá errado, não vou por esse caminho, vou por esse lado. Mas se você fracassou e tá dizendo que foi bom... Sim, foi porque eu escolhi ser bom. Você escolheu fracassar, não escolheu ser bom. Eu escolhi, eu não... É claro que ninguém escolhe fracassar errado, mas você pode escolher o que você faz com isso. Fracasso não é derrota, é recalcular a rota. Então acho que tem grandes empresários que já fracassaram 1, 2, 3, 4 vezes, passaram por vários governos, várias décadas e estão aí até hoje. Então... Naturalmente, se você escolhe as questões materiais ou jurídicas, é muito ruim. Mas se você escolher o foco do aprendizado, que foi o foco que eu escolhi, isso vale mais que 10 MBAs. Então... foi muito bom, e aí eu precisava recomeçar a vida. Nessa ocasião, eu estava com 4 filhos, e precisava montar alguma coisa para sustentar minha família. E aí eu tinha um ponto na Marginal Tietê, que era um dos pontos que fazia parte desse atacado, era um ponto reformado, e eu sentia que eu precisava recomeçar nesse ponto da Marginal Tietê. E aí eu pensei numa loja de perfumaria, me desaconselharam porque não tinha tráfego de pedestres, pensei numa mega loja de brinquedos, me desaconselharam pela sazonalidade que tem brinquedos, e aí eu tinha um cunhado que fazia shampoo para cachorro no quintal da casa dele. E ele falou, por que você não entra no negócio de pet? Eu falei, você tá louco? Eu falei, não tem sentido. Por que eu falei isso? Eu tinha 2.000 metros quadrados de área de venda nesse ponto da Marginal. E eu sempre fui, até então, morador da Zona Leste, e
a minha referência de pet shops era coisa de 100 metros, 200 metros, aquelas pet shops com cheiro forte de ração. Era um comércio assim meio de segunda linha para mim. E eu falei, pô, não vou usar um espaço na Marginal de 2.000 metros para entrar nesse segmento. Com a insistência dele, eu acabei chamando um gerente da Pedigree para mostrar o ponto e até meio envergonhado, o que você acha de se eu montar um pet shop aqui? Ele falou, depende, você está pensando em montar uma coisa no estilo da Cobase? Eu falei, Cobase? Mas o que é Cobase? Porque eu sempre fui morador da Zona Leste, eu nunca tinha ouvido falar, embora eles já tivessem, à época, 17 anos de existência. Aí ele me deu o endereço e a Cobase tinha 3 lojas, na Zona Sul e Oeste de São Paulo. Quando eu vi essas 3 lojas da Cobase, eu tomei a decisão imediata de entrar para esse negócio. Porque eu falei, pô, você tem lojas enormes para atender a Zona Sul e Oeste de São Paulo, por que não pode ter uma para atender a Zona Leste e Norte? Então a minha decisão foi baseada nisso, num senso de que eu estaria economizando o tempo do morador da Zona Leste e Norte, ao invés de ter que atravessar a cidade para 40 minutos, 50 minutos, até 1 hora de deslocamento para ir até uma loja da Cobase, ele pararia num ponto na Marginal Tietê, na ponte da Vila Guilherme. E assim nascia a Pet Center Marginal, porque a Pets veio depois, o nome, mas o nome original é Pet Center Marginal. E o nome denuncia já que eu só pensava em uma loja, eu abri pensando em uma loja. Pet Center era para dizer o que fazia, Marginal era para dar um endereço, e é isso aí. Mas você era um artista, né? Uhum. E aí virou um empreendedor. Sim. E muito jovem, já foi arrojado, né? Disruptivo, já pensou grande. Não tem que ser uns 100 metros quadrados, tem que fazer 2 metros quadrados. Uma coisa grande, já foi pensando na logística. O cara não tem que atravessar a cidade para ir na Cobase e comprar o produto pro cachorro dele. Exatamente. Muito legal, parabéns, bacana ouvir de você essa história, porque motiva a gente, né? E quem está nos ouvindo também aí. Bom, agora, quais foram os principais desafios enfrentados? Começa sendo os primeiros anos da Pets, que era Pet Center Marginal, não é isso? Isso. Aí depois virou Pets. Depois que você virou para Pets, quais foram esses primeiros desafios? Bom, tem um contexto aqui, a Pet Center Marginal foi a primeira loja na Marginal, os desafios de início foram enormes, a gente deu um grande salto quando, assistindo o Domingão do Faustão, eu vi um adestrador chamado Gilberto Miranda. Conheço, já estive na casa dele. Perfeito. E aí ele tinha uma tigresa ao vivo na Globo, onde os artistas entravam e passavam a mão no tigre. Ao vivo. Eu falei, pô, mas se isso fosse perigoso, os artistas da Globo não estariam permitindo o artista entrar ao vivo lá. E aí entrei em contato com a Globo, eles me deram um contato do Gilberto, entrei em contato com ele e o contratei por 12 domingos consecutivos para ir à loja. E o que eu fiz com isso? Eu fui nesses programas no estilo Shop Tour, na verdade era o Liquida Mix, e ao invés de falar de preço, alguma coisa, eu fui falar, atenção mamãe, atenção papai, esse final de semana, venha a Pet Center Marginal para tirar uma foto com um tigre de verdade. Você continue indo no seu pet shop, continue indo no seu veterinário, não precisa comprar nada aqui e você não vai pagar nada para tirar uma foto, mas venha conhecer um tigre de verdade. Bom, esse tipo de propaganda, a minha ideia é que a Zona Leste e Norte de São Paulo viessem à loja. Só que o que a gente fez foi, a cidade inteira veio gente do interior, da Baixada Santista, assim, foi uma loucura. Que bacana, hein, bicho? Foi uma loucura, um sucesso absurdo, e no próprio dia nem fazia movimento de tanta gente que tinha, que as pessoas não conseguiam se mexer dentro da loja. Mas as pessoas começaram a voltar na segunda, na terça, na quarta, e aí o negócio começou a decolar. E aí, depois de 9 meses, chegou no break-even, que é o ponto de equilíbrio, que é a hora que você não precisa mais pôr dinheiro no negócio para o negócio se sustentar. E aí o bichinho do empreendedorismo é o seguinte, pô, se deu certo um negócio, por que eu não tento o segundo? Aí você vai e monta o segundo. Aí o segundo começa a dar certo. Bom, o segundo deu, eu vou no terceiro. E aí eu montei 27 lojas, sozinho. No final de 2013, eu admiti um sócio, que foi um fundo americano de private equity chamado Warburg Pincus. Esse fundo entrou para 3 coisas, para dar capital para o negócio, para profissionalizar e para trazer governança corporativa. Esses eram os 3 pilares do negócio.
E a gente, nessas 27 lojas, as lojas iam muito bem. A primeira loja que a gente abriu em 2012, dentro dessas 27, foi uma loja em Brasília. E a gente tinha um grande receio, porque eu falei, pô, mas o que tem a ver Pet Center Marginal em Brasília? Mas foi um estouro, foi um sucesso, essa loja de Brasília. Aí a gente abriu 3 lojas no Rio de Janeiro. E aí essas 3 lojas não iam bem. Aí a gente encomendou uma pesquisa, um focus group lá, fiquei atrás do espelho, e aí a senhorinha lá fala pro moderador, eu não consigo entender como é que uma empresa vem aqui e abre o nome de Pet Center Bandido. Eu falei, Pet Center Bandido? Aí eu comecei a entender que pro carioca não existe marginal no sentido do paulista. Marginal é bandido e acabou. Não tem marginal no sentido da rua. Porque lá também não tem marginal nesse sentido, tem, né, de rua. Exato, não tem. E aí o moderador pergunta para uma senhora, quando a senhora escuta o nome Pet Center Marginal, o que vem à sua cabeça? Ela falou, um cachorro com uma venda nos olhos, com uma arma em punho, pronto para assaltar a gente. A hora que ela falou isso, na minha cabeça eu matei a marca. Eu falei, não dá, essa marca não serve. Já estamos com 27 lojas com esse nome, mas eu preciso pensar em mais de 100 que a gente precisa abrir. Então, vou declinar do nome e aí que veio o nome Pets. E é bem melhor, Pets, né? Fácil, né? Pets com sim, Z. Com Z. Legal, muito legal essa história, né? Sim. E por isso que é importante observar e ouvir também as pessoas, né? Saber um pouco ali das expressões idiomáticas de cada região para não fazer, porque às vezes uma coisa numa cidade é outra, né? Em outra cidade tem um outro significado. E uma coisa interessante é que a época a gente queria um nome que não tivesse nenhum tipo de resistência em nenhuma região do país. E Pets é Pets em qualquer lugar do mundo também. Não, então, mas esse foi o detalhe. Aí, involuntariamente, a gente acabou construindo uma marca que serve para abrir em qualquer lugar do planeta. Se quiser abrir na China, na Arábia Saudita... Vamos falar Pets. O Pets vale. Como equilibrar a eficiência com atendimento humanizado em uma rede de lojas? Como é que é isso para você? Bom, a eficiência tem muito a ver. A gente hoje tem 260 lojas, nós estamos presentes em 24 unidades federativas. Quase o Brasil de ponta a ponta, né? Nós temos 26 estados. 26 estados, Brasília, mais o distrito, 27. A gente está em 24. Faltam 3. Falta Acre, falta Roraima e falta Amapá. Só. Tirando esses 3 lugares, a gente está no... Já chama o pessoal aí, ó. Já manda procurar um terreno lá. De quantos metros tem que ter o terreno? Normalmente, no mínimo 1.500 metros. Maravilha. Então, a gente precisa de muita tecnologia para dar suporte a isso, porque a tecnologia é que viabiliza você escalar de uma forma consistente e, naturalmente, ter pessoas de qualidade. E uma coisa que eu aprendi, Ceará, especialmente quando o fundo entrou e a gente precisou acelerar o negócio, é aprender a contratar pessoas muito melhores do que eu. Se eu não contratar... Deixar a vaidade de lado, né? Porque às vezes aquela coisa com um cara que não acompanha a evolução fica para trás. Cada diretor que eu contratei, eu precisava ser um admirador dele. Porque se eu tenho um diretor, sei lá, no RH, no financeiro, e eu olho e falo, pô, eu faria melhor que ele, então é porque eu tô com o cara errado. Porque eu sou um generalista, eu tenho uma visão do todo. Eu não sou um especialista nessas coisas. O negócio é macro, né? Se eu contrato um especialista e eu fico com a sensação que eu faria melhor, não faz sentido. Então, cada profissional que eu contratei, eu olho para o que esse profissional fez na empresa e falo, cacete, eu não tenho ideia de como é que ele conseguiu fazer isso. E você é dono, né? Agora, engraçado que eu estava lendo também, você, né, foi na Cobasi e, um tempo depois, você fez essa fusão, não é isso? A Pets com a Cobasi. Como é que foi isso? Tá na Bolsa de Valores? Como é que esse negócio cresceu desse jeito em quantos anos de Pets? Então, vamos lá. A Pets foi inaugurada em 2002, tá? Final de 2013 entrou o fundo americano. Em 2020 teve o IPO, que é a abertura do capital, tá? Foi quando o momento que o fundo saiu, a empresa se tornou pública. Eu fiquei como acionista de referência, tenho cerca de 30% a 35% hoje da companhia. E aí eu me perdi aqui, o que você me perguntou? Eu tô essa fusão da Cobasi com a Pets. E recentemente, há um ano atrás, a gente definiu por fazer
por propor uma fusão com a Cobasi. Essa fusão ainda não está homologada, ela se encontra em fase de julgamento no tribunal do CAD e vai ter uma resposta até dezembro desse ano. Então vocês não homologaram, então são concorrentes. Ainda somos concorrentes. Ainda são concorrentes. Sim. Como vocês vão dominar o mercado do Brasil, né? Quiçá do mundo. Até dezembro ser essa decisão. Então, Ceará, você sabe que isso é interessante. Essa percepção, ela não reflete o número do mercado. De fato, a Cobasi e Petz são duas empresas muito conhecidas, mas você tem ideia de qual a participação que as duas empresas têm no mercado inteiro? Não faço a mínima ideia. 10,2% do mercado. Sabe o que isso significa? Que 90% de tudo que é vendido no mercado pet não passa nem pela Cobasi nem pela Petz. Então, o pequeno pet shop ainda tem 50% desse mercado. O supermercado tem mais uns 20% do todo. A agropecuária tem mais uns 10%. E tem agora os marketplaces também, né? Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, toda essa turma digitalizando o pequeno varejo para vender pelo digital. Então o mercado é ultra competitivo. Beleza, vou mudar um pouco de assunto, já volto a falar aqui da Petz, das tuas empresas e tal. Eu soube agora há pouco aqui da produção que você foi dar uma entrevista no Flow, no nosso co-irmão, né? Porque todo mundo tá junto nesse segmento que é podcast e tal. Você, Caíto Maia e a Louise Bassi, que já veio aqui, é isso? Não, a Carol Pfeiffer. Aí foi a Carol Pfeiffer, que também já veio aqui. Tá vendo? Tem que saber, não é isso, né? A Carol Pfeiffer, o Caíto Maia e o Sérgio Zimmermann. O que foi que rolou lá? Que parece que o Caíto falou assim, não, tem que abrir empresa, tem que dar emprego. Ou seja, eu acho que ele quis dizer que tem que ser arrojado. O que é que você acha que ele falou que você não concordou e que deu ali quase uma treta, uma divergência? O que é que aconteceu para a gente entender e para quem está ouvindo também? O Caíto tem uma grande admiração pelo ele veio Caíto, aqui. Sim, tem uma profunda admiração pela história dele, mas o ponto central dessa divergência é o seguinte, o Caíto tem uma história que ele começou sem fazer conta, sem nada, foi com a cara e coragem, quase quebrou e depois virou lá um império do negócio de óculos, da Chili Beans. Só que isso é exceção, isso não é a regra. O ponto que eu estava discutindo com ele é que você não pode ir num programa com uma audiência super qualificada, imensa, com milhares de pessoas ouvindo, e você levar a exceção como se fosse a regra, como se fosse o melhor caminho. E por que eu digo isso? Porque o Brasil é muito forte no empreendedorismo, como iniciativas de empreendedorismo, mas o Brasil bate recordes em empresas que fecham em menos de 2 anos. É muita gente perdendo tudo que tem por apostar numa ideia e depois isso não dá em nada. E o que está faltando aí? Uma coisa chamada educação financeira. Tem muito iniciativa de empreendedorismo, mas tem pouca educação financeira. E aí houve uma confusão, e eu via essa polêmica nas redes sociais, de como se o Caíto estivesse falando que é normal perder dinheiro no início e eu estivesse falando que não é normal. Não foi isso que aconteceu. A explicação correta é a seguinte: é normal sim perder dinheiro no início de qualquer atividade. O que você deveria saber é que para montar uma coisa, você precisa prever que você vai perder dinheiro. Então eu vou dar um exemplo. Você vende lá, você usa seu fundo de garantia, vende seu carro, vende um imóvel para montar uma coisa. Você junta 500 mil reais. Aí você gasta os 500 mil reais na abertura do seu negócio. E aí você olha, cadê o cliente? Puta, precisa de dinheiro para marketing. Era tudo que o cara tinha, né? Era tudo que o cara tinha. Puta, precisa fazer marketing. Pô, mas não tem mais dinheiro para marketing. E aí? Aí você vai pegar emprestado no banco com juros mais altos do mundo? Você vai pedir emprestado para o vizinho? O que você faz? E aí o cara começa muitas vezes a pedir dinheiro oneroso, e os juros no Brasil são exorbitantes, e o cara começa a trabalhar para o sistema financeiro. E muitas vezes ele vai ficar com a dívida e não vai ter a empresa. Então o que eu sugeri, e é isso que eu estava dizendo e que eu recomendo fortemente, se você quer abrir uma coisa e você vai investir um dinheiro, faça um pouco de conta antes. Tenha uma noção de como é que vai ser o fluxo desse negócio para você não perder tudo que você tem. Um pouquinho de um pensamento de planejamento é importante
para qualquer coisa que você vai fazer na vida, ainda que não dê exatamente como você falou. Agora, sair com a cara e coragem, colocando tudo que você tem, sem pensar no dia de amanhã, eu acho que é apostar as fichas quase que na sorte. Algumas pessoas são super bem-sucedidas fazendo isso, e o que eu falava pro Caíto é que o caso dele é uma absoluta exceção. Ele, de fato, nunca fez planejamento, ele foi na cara e coragem e conseguiu chegar em algum lugar. Deram certo para ele. Sim. Agora, você acha que você é mais visionário ou teimoso? Não, eu acho que o empreendedor, por natureza, ele é visionário na medida que ele enxerga algumas coisas que outras pessoas ainda não estão vendo. Ele já tem na mente dele, às vezes, uma loja funcionando antes dela ter sido erguida fisicamente. Então, o empresário consegue enxergar isso. Agora, teimosia não é uma característica positiva. E aí eu costumo diferenciar o termo insistência do termo persistência. Né? Insistir em alguma coisa é você não conseguir chegar no seu objetivo naquele caminho e você insistir no mesmo caminho esperando que o resultado mude. Isso é ser insistente, é ser teimoso, o que não me parece ser bom. Agora, persistente é o cara que procura um caminho, não consegue chegar no objetivo e ele pensa em outro caminho para tentar atingir o mesmo objetivo e não dá certo, ele tenta outro caminho e tenta outro caminho. Isso é persistência e essa característica eu tenho. E o Caíto Maia, nessa entrevista, ele foi mais visionário ou ele foi teimoso quando começou o negócio dele? Não, acho que é muito difícil você dar certo sendo insistente. Ele seguramente foi persistente, porque é meio ilógico você imaginar que uma pessoa que ficar repetindo a mesma coisa, imaginando que vai ter um resultado diferente, vai chegar a algum bom lugar. Como é que, assim, qual foi a decisão mais impopular que você tomou, Sérgio Zimmermann, e que hoje você vê como essencial para o crescimento da sua empresa? Então, essa pergunta eu vou te responder de um jeito às avessas, tá? Porque como eu quebrei na empresa anterior, eu vou te falar da decisão mais impopular que eu não tomei e que seguramente gerou um grande aprendizado para eu não ter receio e que eu acho que eu contribuo dividindo isso. A empresa estava crescendo bem, a empresa anterior, só que ela começou a dar prejuízo. E a gente estava com umas 2, 3 unidades simultâneas e tinha 3 gerentes, 3 equipes de vendas, estava tudo, a estrutura estava inchada. E eu comecei a ter, eu tinha 600 funcionários e eu tinha uma recomendação para reduzir pelo menos aí 20, 30% dessa mão de obra, 120, 180 pessoas. E na minha cabeça, o empreendedor, eu não nasci para demitir alguém, eu nasci para contratar. Ou a pessoa pedia demissão, ou ela fazia alguma coisa ética que ela deveria ser demitida. Mas eu não iria demitir alguém pela minha própria deficiência de estar tocando um negócio. Então eu falei, não vou demitir ninguém, a gente vai dar outro jeito nisso. Ao não demitir essas 120, 180 pessoas, alguns meses depois eu tive que demitir 600 pessoas. Uau. Né? Aí foi teimosia, não foi não? Aí foi teimosia. Foi uma crença equivocada. E aí, se tem uma coisa que eu aprendi, é se você tem que tomar uma medida impopular, por exemplo, uma demissão de um grupo maior, não pense no grupo que você vai demitir, pense no grupo que você vai preservar, deixando a empresa saudável. Isso aconteceu muito na pandemia, porque eu fiquei pensando, você tocou no assunto que eu lembrei, às vezes o cara tem lá 1.000 funcionários, 1.000 colaboradores, ele não quer demitir 50% do quadro de funcionários dele, mas ele tem que tomar essa decisão, Sim. Porque se ele não demitir a metade, vai demitir daqui a pouco todo mundo, vai à falência. Então hoje, eu acho que o empresário mesmo, ele tenta agir ali com a razão, e não, poxa, porque 500 funcionários demitidos são 500 famílias Sim. sem emprego. Então, você tem essa coisa de equilibrar com a sua consciência a hora que tem que tomar a decisão, que é o coração, e a hora que vem a razão. Não, se eu não fizer isso, eu vou quebrar. Já aconteceu? E quanto você já perdeu de dinheiro desde o começo que você começou a trabalhar no segmento de pet? Puxa, se eu for te falar, assim, com certeza muito.
Muito, mas consegue mensurar? Acho que uma característica que eu tenho é que eu não fico focando muito nas coisas que deram errado, no dinheiro que eu perdi, nas decisões erradas. Isso só serve como aprendizado para evitar repetições, mas eu não guardo muito essas coisas, não. Eu prefiro sempre estar olhando para frente e olhando para os acertos que nós temos e só utilizando como experiência de vida ou uma outra experiência que não deu certo. Mas seguramente você acaba tomando decisões equivocadas e a vida de um CEO, a nossa empresa hoje tem 8 mil funcionários, né, 260 lojas. A gente toma decisão todos os dias. É impossível que nesse monte de decisões que você toma, você não esteja cometendo erros. É evidente que você vai cometendo erros. Perfeito. Como é que é para você participar de um programa de televisão que é o Shark Tank? Você é um dos tubarões, né? Como é que foi isso? Como é que surgiu esse convite? E como é que é para você estar lá? Com o Caíto Maia, que deve estar lá ainda. O Caíto nunca mais eu assisti. Tá o Caíto. Tá o Caíto. Tá o Semenzato. O Semenzato não veio aqui ainda, né? Viu quase todo mundo. O Jota veio. Tá o Carol Felipe Pfeiffer. Tito. Não, o Tito não tá mais. Carol Pfeiffer, que ela veio e aqui a também. Monique Evelyn. Como é que é pra você estar com aquela galera ali e participar de um programa que é um sucesso? Há 3 anos atrás, quando eu recebi o convite, eu fui entender os fundamentos do programa, eu me apaixonei pela proposta, porque lá você tem 3 coisas. Primeiro, a educação, para quem a educação financeira, educação sobre empreendedorismo para quem está assistindo o programa. Segundo, o apoio direto ao empreendedorismo, que são os empreendedores que ali vão tentar arrumar um sócio. E o terceiro, o show, a parte de TV. E as 3 coisas conectam comigo, né? As 3 coisas eu curto. E eu recebi tanto da sociedade que participar do Shark Tank, mais algumas outras atividades que eu faço, para mim são retribuições à sociedade que eu me sinto na obrigação de fazer. Então, para mim teve uma identidade muito grande. Eu faço o papel no Shark Tank do cara mais chato, né? Normalmente eu vejo aí nas redes sociais o pessoal, nossa, esse Sérgio é muito chato e tal. E por que me acham chato? Porque eu sempre estou falando de números, porque eu sempre estou falando de valuation, eu sempre estou falando que a conta não fecha, etc, etc. Então as pessoas que se incomodam que eu fale muito em números, eu costumo dizer o seguinte, é melhor assistir MasterChef, porque MasterChef vai falar de tempero, vai falar de comida, vai falar de outra coisa. Mas, um programa de negócios, que você não vai falar de conta, não vai falar de número, você tem que não vai investir falar que também, a conta né? não fecha. E o investimento, ao contrário do que muita gente pensa, será que o dinheiro é da Sony? Não, o dinheiro é de cada Shark lá. A gente coloca o dinheiro no negócio. Então, é evidente que naquele exíguo tempo que nós temos, a gravação dura uns 45 minutos, depois com a edição vai 15 pro ar. Mas nos 45 minutos, você vê um negócio que você nunca viu na vida, uma pessoa que você nunca viu na vida, de um segmento que você nunca pensou em investir na vida. E você tem 45 minutos para tomar uma decisão se você quer ser sócio do cara. E, se eu não fizer perguntas mais diretas, difíceis, incisivas e reclamar da conta, é melhor não estar no Shark Tank. Não tem que dar bola pra torcida, porque acho que ali cada um é um personagem, já que é um programa de TV. Vai ter o cara que é o bonzinho, vai ter o mais carinhoso, vai ter aquele que vai pensar no número, vai ter o mais chato, vai ter o que não gosta de nada, isso faz parte. Agora, qual a ideia mais bizarra que você viu no Shark Tank e qual foi a que você não investiu, mas era muito boa e essa ideia deu certo e você se arrependeu? Vamos lá. A ideia bizarra... Bom... Eu lembro de uma aqui que falaram que você não estava lá, que era vender cocô em lata. Quem foi que falou isso aqui? Teve. Isso aí eu assisti. Quem foi? Eu não estava lá. Eu não lembro aqui. Essa é bizarra. Para superar essa, eu acho difícil. Sim. Aparecem algumas ideias diferentes lá, mas eu estou tentando me recordar assim, de alguma ideia muito diferente. Que você falou, cara, isso não vai dar certo, cara. Você tá maluco. E já pensou assim, você falou que não deu certo e depois ela deu certo e rentabilizou bastante. Então, veja só, o Shark Tank está na 10ª temporada e eu estou na minha 3ª temporada. Então, é relativamente pouco tempo para ter esse histórico de ter visto alguma coisa que passou por lá e deu certo. Eu sei de coisa que passou por lá que não foi investida e deu super certo, mas eu não estava na temporada, né? Que uma empresa de camisa
camisetas aí que fez super sucesso. E passou por lá e não teve investimento na época de nenhum Shark. Então, no meu caso, eu não tive tempo ainda de ter negado alguma coisa e ter visto que o negócio explodiu. Mas você já investiu em alguma ideia? E quanto você investiu e se essa ideia deu certo? Ou ainda não dá para saber porque é recente? Exatamente. Essa é uma característica. Investimentos ainda mais com negócios menores, você precisa de tempo para ver o que acontece. E o ciclo é muito longo, porque tem uma característica interessante. Eu te disse há pouco que a gente tem 45 minutos para tomar uma decisão. E o dado que a gente tem, você tem uma caderneta, uma caneta, e a pessoa fala as coisas e você anota. O único documento que você tem é o que ele falou e o que você anotou para você fazer a proposta. Quando termina o programa, você vai para o que a gente chama tecnicamente de uma due diligence, ou seja, a gente tem que confirmar os números que o empresário falou lá. E o que acontece é que normalmente os números não são do jeito que foram ditos. Então isso faz com que muito negócio que tenha sido fechado diante das câmeras, por trás não se confirme, por uma divergência de números, ou quando confirma, às vezes demora meses, teve negócio que demorou mais de ano para se concretizar. Saber disso, que a gente que assiste acha que depois que dá o ok ali, fechou o negócio, que o negócio está fechado, mas às vezes sai dali, não, peraí, você falou que era isso, não, assim não dá, vou te pagar dessa forma. Por exemplo, o João Apolinário, da Polishop, veio aqui, na época do PJ, que apresentava este podcast, e ele, na época, investiu, eu assisti esse programa, virou um corte aí, investiu no Léo Tintas, na Decor Colors, 10 milhões de reais na empresa, né? Uhum. Você já chegou a investir muito dinheiro assim, ou você ainda não investiu em algum participante lá no Shark Tank, ou só investiu na sua loja, na Pets? Não, já houve investimentos, eu investi inclusive numa empresa chamada Investindo, que é uma empresa de educação financeira e empreendedorismo para estudantes de escola pública. Para levar a educação, isso teve muito a ver com o meu propósito de vida. É um investimento bem em fase inicial, mas que já tem contrato com empresa bacana, deve sair alguma coisa para escolas públicas do Paraná em breve. Então, assim, é uma coisa muito alinhada com coisas que eu acredito, né? Eu acho que realmente falta muita formação de base e as escolas ignoram o assunto empreendedorismo, ignoram o assunto educação financeira. Lá em casa eu ensino para minha filha desde muito criança, ela tinha uns 3, 4 anos, a educação financeira. Sim. E aqui nós temos um novo patrocinador que é a Zero Markets Brasil, que ensina a você que está nos vendo, nos ouvindo, a investir seu dinheiro, né? Porque dinheiro não aguenta desaforo. Sim. Isso é frase de vô, de vó, e é verdade. Ser rico não é quanto você ganha, sim quanto você gasta. Se você sabe economizar, você vai sempre ter ali para investir em qualquer coisa. Isso aí. Você falou que já perdeu dinheiro no começo, né? Sim. E o que dói mais para você, perder dinheiro ou perder o prestígio? Não estou falando do chocolate, não, estou falando... Não, olha, eu acho que dinheiro, saber lidar com dinheiro é uma arte, né? Você acha que é uma arte? Acho. Não seria sobre números, conta? Não, acho que lidar com dinheiro tem uma questão filosófica muito importante. Tem uma frase excelente que eu vi em algum momento lá atrás, que assim, o dinheiro é um excelente servo e um péssimo senhor, né? Então, tem pessoas que se tornam escravos do dinheiro. Tem aquela música famosa, o dinheiro, quem é mesmo dono de quem, né? Então, lidar com dinheiro, para mim, tem muito a ver com você entender que o dinheiro está para te servir. Não é trabalhar pelo dinheiro ou pro dinheiro, é botar o dinheiro para trabalhar para você, né? Isso. Exatamente. E é difícil ter essa cabeça, né, de aprender isso empiricamente, porque muita gente já tem um dom. Sei lá, avó, pessoal mais humilde, fez negócio, fez império, sem ter esses cursos que hoje tem de educação financeira, mas nem todo mundo nasce com esse dom, não é? Porque a educação financeira, ela não tem a ver com o apego ao dinheiro. Aliás, quando tenta-se
pegar um traço comum entre empreendedores, entre executivos que tiveram carreiras meteóricas nas empresas, se tem uma coisa que une toda essa turma é a falta de fazer as coisas pensando no dinheiro. As pessoas bem-sucedidas nas suas carreiras, as pessoas bem-sucedidas no meio empresarial, elas deram certo porque elas fizeram a coisa por amor, por tesão, por vontade de servir, por vontade de fazer a diferença. O dinheiro sempre funcionou como consequência dessa vontade. Porque existe uma coisa aqui, Ceará, que é assim, a mente é uma só. Quando você ocupa a sua mente pensando, eu quero ganhar mais, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, eu quero dinheiro, você não dá espaço para a mente pensar em como você pode valer mais, em como você pode se desenvolver mais, em como você pode entregar mais coisas. Então, é fundamental, se você quer se desenvolver na vida, esqueça de correr atrás do dinheiro, porque tente sempre estar valendo mais, que o dinheiro vai correr atrás de você. Quando eu vim para São Paulo em 97, eu falei, eu vou para São Paulo. Aí eu falei para o amigo meu, pô, bora para São Paulo, lá o dinheiro corre solto. Aí ele falou, pô, eu com dinheiro parado não consigo pegar, imagina ele correndo. Mas o dinheiro está hoje em tudo que é lugar, né? É isso aí. Mas em São Paulo tem muito dinheiro. Bom, estou aqui para você que está chegando agora, nos ouvindo aqui no Festa da Firma Podcast, com o CEO Sérgio Zimmermann, fundador da Petz, desse segmento aí de pet shop que está dominando o Brasil, mas um grande visionário. E agora a gente vai fazer um quadro e eu quero que você me responda no pique. Começa agora o Verdade ou Mentira. Sérgio Zimmermann, você começou a carreira vendendo produtos para animais em feiras livres. Verdade ou mentira? Mentira. Mentira. Por que mentira? Começou a tua carreira lá atrás, no Brás. Volta aqui para você assistir a entrevista do começo. A Petz foi a primeira empresa do setor pet a abrir capital na Bolsa de Valores brasileira. Verdade ou mentira? Verdade. Já declarou que considera lucro e propósito como opostos que não podem coexistir. Verdade ou mentira? Não entendi a pergunta. Voltei. Já declarou que considera lucro e propósito como opostos que não podem coexistir. Mentira. Mentira. É conhecido por ser um líder agressivo. Verdade ou mentira? Aí depende da referência de quem acha Agressivo. Agressivo, que o pessoal, para entender, é agressivo no investimento, não é isso? Na maneira... Eu acho que eu sou arrojado e tolero bem o risco. Não é agressivo. Então, é que o agressivo no sentido do risco, de perfil de investidor, sim. O meu perfil é agressivo como investidor. Mas agora tem o agressivo no sentido da liderança. E eu não me sinto um líder agressivo. Muito bem. Tá? Nunca teve um animal de estimação. Verdade ou mentira? Mentira completa, sempre tive. Que animal você tem, Sérgio? Atualmente, 5 cachorros. Defende que varejo pet deve oferecer experiências emocionais e não apenas produtos. Verdade. Verdade. Muito bem. O que as pessoas ainda não sabem sobre você, pessoa, empresário, ser humano, Sérgio Zimmermann? Acho que o que as pessoas talvez ainda não saibam sobre mim é que, além de conduzir a Petz, eu tenho alguns propósitos de sociedade, assim, de pensar na sociedade. Então, por exemplo, eu, por ocasião do IPO, em homenagem a meu pai, que me ensinou tanto matemática como ensinou a jogar xadrez, eu fundei um instituto, o Instituto José Zimmermann, que em Taboão da Serra, que hoje tem 120 crianças que aprendem a matemática, mas não a matemática da escola, a matemática que eu aprendi como criança, a matemática de fazer contas de cabeça e jogar xadrez. Essas duas coisas fizeram bastante diferença na minha vida. E eu participo de algumas associações e luto por um Brasil melhor. De verdade, Ceará, eu acho que negócios fortes só existem em países fortes. Você imaginar que o seu negócio pode ser bom, mas o país não está bom, isso não combina, né? Então, você precisaria ter um país com uma pirâmide socioeconômica muito melhor equacionada do que a do Brasil. Hoje você tem uma grande base de pobreza e um topo de riqueza. Se você vê os Estados Unidos aí num formato mais de um losango, uma classe média mais larga, um topo de riqueza, um topo de pobreza.
empresa. Isso tem a ver com políticas públicas, isso tem a ver com o sistema tributário, isso tem a ver com tributar tirando menos de quem pode menos e tirando mais de quem pode mais. Só que o Brasil faz o oposto. O Brasil tira mais de quem pode menos e tira menos de quem pode mais. Você já pensou, assim, já que você está falando de sociedade e tem essa preocupação que eu acho incrível, já pensou em entrar para a política, colocar isso em prática de outras formas? Ou você acha que não tem nada a ver contigo? A política tem muito a ver comigo porque eu acredito muito, mas eu acredito que eu possa contribuir muito mais do que estar na política, estar na sociedade civil discutindo, estar na sociedade civil cobrando, porque se prega muitas divisões no país, né? Patrões contra empregados, esquerda contra direita. Eu estava falando, acho que semana passada para um amigo meu. Sabe assim, que isso é muito antigo já, que para governar é uma maravilha, porque países divididos, o governo não sofre pressão de ninguém, porque sempre metade das bobagens que você faz, metade está te apoiando. É interessante para ninguém colocar o colaborador, né, o empregado contra o patrão e o patrão contra o empregado, porque fica ruim. Então, porque ambos precisam, né? A única divisão, se é para ter alguma divisão na sociedade que deveria ter, é todo mundo que paga para o governo e o governo que administra o recurso que a gente paga. Ou seja, a gente deveria, na verdade, como sociedade, ter cidadania para exigir as contrapartidas que não tem. A carga tributária no Brasil, ela não é que ela é alta em termos absolutos, porque 33% do PIB é a carga média da OCDE, de países desenvolvidos. Só que o problema é que a contrapartida dessa carga é ridícula. A contrapartida é extremamente baixa. Alguma coisa está muito errada no Brasil e a gente precisa corrigir. Mas começando pela forma como essa carga é construída. Se você pegar os Estados Unidos, esse bolo da carga tributária americana, que é 26% do PIB, só para você ter uma ideia, será 80% desse bolo vem de imposto de renda, imposto sobre herança, imposto sobre propriedade, e só 20% vem sobre o consumo. No Brasil é exatamente o contrário. 80% do bolo tributário vem do consumo e 20% vem da renda, do patrimônio, da herança. Então, quando você tributa excessivamente o consumo, quem que você está penalizando? O mais pobre. Porque o cara que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, ele consome todo o salário dele em consumo. Então, ele é brutalmente penalizado pelo sistema. E isso agrava a má distribuição de renda e essa pirâmide socioeconômica que eu te disse. Perfeito. Sérgio, queria fazer uma pergunta para você, só segura um pouquinho que eu quero falar agora mais uma vez aqui. Você falou muito de educação financeira, então quero dar um recado para a galera, que eu quero falar o seguinte: você aí tem que aprender sobre investimentos e educação financeira, não perde tempo. Olha, conselho aqui do Sérgio Zimmermann, que é importante ter educação financeira, e eu quero falar do nosso parceiro, que é a Zero Markets Brasil. A missão da Zero Markets Brasil é democratizar o acesso ao conhecimento financeiro, conteúdos educacionais, análises de mercado e consultoria financeira. Busque agora aí, Zero Markets Brasil no YouTube, Instagram ou em zeromarketsbrasil.com.br e se inscreva. Educação financeira para todos é com a Zero Markets Brasil. Vou falar agora de energia solar. Intag Energia Solar, o nosso parceiro aqui no Festa da Firma. É o seguinte, com a Intag Energia Solar, você tem o controle da sua energia na palma da sua mão. Com o aplicativo da Intag, você pode monitorar a eficiência do seu sistema solar em tempo real, diretamente do seu celular. Gente, é possível acompanhar a produção de energia, o consumo e até mesmo o quanto o seu sistema já gerou de economia, garantindo que tudo esteja funcionando perfeitamente e otimizando os seus resultados. Escaneie agora aqui, por gentileza, o QR Code que está na tela e garanta já 10% de desconto, aplicando aqui o cupom FESTA10. Entre em contato agora mesmo com a Intag Energia Solar. A tecnologia que coloca você no controle. Deixa o sol pagar a sua conta de luz. Agora, estou aqui com o Sérgio Zimmermann, da Pets. Vou fazer a última pergunta para você, para a gente encerrar aqui o nosso Festa da Firma podcast. O que é que você diria para o Serginho, há 30 anos, olha só como faz tempo, se você pudesse, por gentileza, olhando
para a câmera, que conselho você diria para ele? O que é que você diria em poucas palavras, em muitas palavras? Fique à vontade. Aqui, ó. Isso aqui. Não vale falar que ação comprar na bolsa, né? Porque seria bom. O que você quiser. Aqui a estrela, o convidado é você, Sérgio. Eu tô brincando, porque aí seria muito fácil. Né? Aí o Serginho de 30 anos atrás estaria trilionário, dando as dicas do. Aliás, por falar em trilionário, o Elon Musk tem tudo para ser agora o primeiro trilionário daqui a 10 anos. Você acha que vai rolar isso? Eu acho que sim. Então, agora, o que é que você diria para o Serginho 30 anos atrás, se pudesse? Serginho, presta atenção numa coisa. Gaste menos tempo para demitir uma pessoa e gaste mais tempo na hora de contratar. Porque a vida vai te ensinar que quando começa mal uma relação de trabalho, não vai dar certo, você vai prolongar e vai demitir do mesmo jeito. E, por outro lado, preste mais atenção na contratação. Invista mais tempo antes de colocar uma pessoa para dentro da empresa. Perfeito, né? O que começa errado termina pior. É isso aí. Né? Não tem que gastar o tempo, porque o tempo é dinheiro. Então você está gastando dinheiro e está gastando tempo, está gastando duas coisas. É isso aí. E é isso, pessoal. Terminamos aqui essa entrevista animal com o Sérgio Zimmermann, CEO da Petz, este grupo incrível que trabalha com Pet Shop, a maior da América Latina. Obrigado pela sua presença. Obrigado você, foi um prazer, Ceará. E posso te fazer um pedido? Pode. Pô, eu te falei nos bastidores que você é o mais próximo que eu cheguei do Silvio Santos. Entrevista um pouquinho como Silvio Santos. Então, você é fã do Silvio Santos. Muito. Você está certo disso? Absolutamente. Então, eu tenho o Sérgio Malandro e agora tenho o Sérgio Zimmermann. Mas como é que vai a sua sobrinha, a atriz Vera Zimmermann? Vai bem? Eu acho que vai bem. Tem algum parentesco ou não? Não, coincidência só. Você é animal também e você é... Não, todos nós somos animais racionais, né? Mas você... Sérgio! Aê! É isso aí, pessoal. Obrigado, Sérgio Zimmermann. Seja sempre muito bem-vindo, tá? É um prazer. Como convidado, como parceiro aqui do nosso podcast. Estamos aqui trazendo os melhores para as entrevistas para a gente aprender e compartilhar com quem está nos vendo e está nos ouvindo. Muito obrigado, gente. Nos siga aí nas redes sociais, Instagram, TikTok e também se inscreva no nosso canal no YouTube, Festa da Firma Podcast. Toda quarta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista para você. Beijo e até a próxima.